Desde muito pequenininha, o meu pai e a minha mãe me criou dentro da igreja. Apesar de ter crescido dentro da igreja, eu, quando fui me tornando adolescente, comecei a não gostar. Na verdade, eu nunca gostei muito de ir, por mais que eu ficasse ali no Ministério Infantil, eu não me sentia confortável, eu não me sentia bem. Era um lugar onde eu não gostava de ir, mas os meus pais gostavam, eu ia por eles. A partir do momento em que eu fui criando um pouquinho mais de liberdade, eu fui expressando a minha opinião e meus pais respeitaram a minha opinião, me dando espaço para poder ficar tranquila. Não quer ir, não quer ir, mas sempre com a religiosidade dentro de casa. Com o tempo, os anos foram passando, de acordo com o que eu ia crescendo, eu comecei a perceber que dentro da minha escola tinha umas meninas muito bonitas. E eu era apaixonada em garotas. Tipo, eu conseguia admirar garotas de um jeito muito diferente. Claro que no primeiro estágio do entendimento, eu acreditava que isso não passava de uma admiração pelas minhas amigas. Eu via elas com esse olhar de que elas eram muito lindas e coisas do tipo. Depois, quando chegou na fase de começar a dar os primeiros beijinhos, as meninas conversar sobre quem elas interessavam, quem que elas beijariam, com quem que elas ficariam, o entendimento que eu tive de mim mesma é que eu não pegaria nenhum garoto da minha escola e nem do meu bairro, e nenhum garoto nunca tinha me chamado a atenção. Eu comecei a me questionar que desde que eu era menorzinha, e eu lembro disso, é que eu olhava para garotas com esse olhar, com o olhar de tocar na pele, de sentir o cheiro da pele, de abraçar, de querer beijar. Eram as garotas e não os garotos. E eu não conseguia falar isso, até porque eu não entendia muito bem se era realmente isso. Só que quando eu cheguei ali na minha adolescência mesmo, que é bem nessa parte que eu também conversei com os meus pais para que eu não fosse mais obrigada a ir à igreja, porque eu não me sentia confortável mesmo lá dentro, com o que eles pregavam, com algumas coisas que eles falavam que era um pouco confuso para mim, foi esse mesmo período em que as minhas amigas começaram com esse papo de primeiro namoradinho, de beijinho, de coisas do tipo, sabe? Então, como tudo era muito turbulento, eu não me expressava nem para as minhas amigas, nem para minha mãe, sabe? Só o fato da minha mãe respeitar, da minha mãe e meu pai respeitar e não querer que eu vá à igreja forçado, eu já achava aquilo o máximo. E aí foi quando eu ganhei um tablet, né? Eu tinha o tablet para estudar e tal, eu usava ele para isso, mas dava para instalar jogos, aplicativos e coisas do tipo. E eu tava jogando no jogo e comecei a fazer amizade com a menina. E aí, com o tempo, eu comecei a conversar com a garota virtualmente e comecei a falar sobre esses assuntos. E ela foi muito necessária na minha vida. Ela me explicou várias coisas sobre o comportamento humano, sobre escolhas, sobre ter certeza né, da minha sexualidade, sobre não abandonar o fato de buscar entender primeiro um relacionamento masculino, tentar entender o que eu sinto, tentar descobrir isso, né, de uma forma mais hétero, para eu ter certeza, porque por mais que eu pudesse partir logo para uma vida amorosa com a mulher, para eu ter esse passo. Eu ouvi o conselho dela, eu até tentei conversar com alguns garotos, mas assim, não dava, não descia, não tinha, não conseguia olhar para os rapazes com esse mesmo olhar. E olha que vários garotos pediam para ficar comigo, as minhas amigas sempre via, tipo, teve um garoto muito bonito na escola que muitas meninas, inclusive a mais popular da escola, queria ficar com ele, ele não quis ficar com ela e quis ficar comigo, e eu não quis ficar com ele, tipo, sai fora. Foi quando as minhas amigas também começaram a questionar sobre o assunto. Tipo, você tem certeza? Porque, cara, o que que acontece? Talzinho, uma amiga minha me pressionou contra a parede e perguntou: você gosta de mulher? E aí eu fiquei um pouco resistente, falei: vai mudar a nossa amizade se eu falar que sim? E ela falou: claro que não, mas a gente precisa entender, porque a gente fica te apresentando cara, a gente vai te apresentar mulher. E ali eu vi que eu poderia ter todo o apoio das minhas amigas e que eu tava escondendo uma coisa boba. E foi a primeira vez que eu consegui entender que sim, desde criança eu sempre fui lésbica, eu sempre gostei de meninas, né? E aí, com o tempo, com isso um pouco mais certo dentro de mim, entendendo que sim, quero ficar com a garota, quero experimentar, eu quero, é isso, eu sinto prazer, tipo, meu corpo esquenta, sabe? Imaginar beijando a mulher, coisas do tipo, traz sensações biológicas e fisiológicas minha que com o homem não dá. Então, não é uma coisa que eu controlo, é uma coisa que nasceu comigo. Eu sou assim, sabe? Até que um dia eu tava em casa e aí eu tava conversando com umas garotas nas redes sociais.
Não era só com uma, era com várias garotas, estava conversando com muitas meninas ao mesmo tempo, muitas meninas lindas, gatas, e com algumas tinha uns assuntos bem íntimos, e com uma, inclusive, a conversa era bem mais íntima, coisas bem mais, um assunto bem mais quente e profundo ao mesmo tempo, sabe? E aí eu deixei o meu tablet em cima do sofá para poder ir buscar água na cozinha, deixei ele desbloqueado. Uma tia minha estava comigo lá em casa, porque os meus pais trabalhavam, então ela ficava lá em casa comigo mesmo, para não ficar só. Ela viu a conversa, ela começou a ver tudo que estava rolando ali. Ela, tipo, na verdade, eu não vi que ela viu, foi assim, eu fui tomar água. Tava tomando minha água normal. Minha tia me chama. Sua mãe quer falar com você no telefone. Foi assim. Aí eu, tipo, minha mãe, peguei o telefone. Minha mãe tava desesperada no telefone perguntando que história é essa que eu era lésbica. E aí eu, tipo, tentei explicar pra ela, conversar do jeito que eu tô contando pra vocês, né? Mas na hora eu tava nervosa, então eu tava tipo, mãe, não, desde criança, fiquei assim, ela não entendeu. Falou, a hora que chegar em casa a gente conversa, sabe? E aí é que eu tinha entendido que a minha tia tinha visto o meu celular aberto, que ela leu as conversas e ela ligou pra minha mãe no mesmo minuto. Não sabe? Foi tipo, não deu tempo nem de eu explicar e de eu conversar com ela sobre o assunto. Não deu tempo de eu falar nada. Minha tia simplesmente foi lá e contou pra minha mãe. E minha mãe chegou em casa. E ela chegou muito assim, chorava assim, tipo, por que você tá fazendo isso? De onde você tirou que você é lésbica? Como você tem coragem? Porque isso não é real, porque isso é totalmente errado, porque eu nunca te ensinei. E ela tava tão brava e ao mesmo tempo ela tava tão chorosa que ela pegou uma vassoura, tipo, tipo, dar na minha cabeça. E ela não tava nem com força, ela pegou a vassoura chorando assim, foi bater assim, ó. E eu lembro que eu segurei a vassoura, coloquei no cantinho, abracei ela, tentei explicar, ela não entendeu. Enfim, a partir dali o meu relacionamento com a minha tia mudou, porque ela poderia ter sido a minha amiga, eu poderia ter contado pra ela e poderia ter contado pra minha mãe de um outro jeito, sabe? E não do jeito que ela fez. Então eu fiquei muito magoado com a atitude dela. Depois disso, a minha mãe começou a me obrigar a ir pra igreja novamente, como se isso fosse mudar. Muito pelo contrário, eu acabo, desculpa Deus, mas eu acabo vendo as meninas da igreja, porque é o que eu gosto, é a coisa que tá dentro de mim. E é um relacionamento que mudou muito dentro da minha casa, né? Porque meus pais não aceitam, para eles é tudo muito diferente, a minha liberdade mudou completamente. E é uma coisa que eu tenho que carregar dentro de mim, né? Eu não sei como vai ser, porque uma coisa eu aprendi: uma pessoa ela só sai do armário se ela entrar. Entrar no armário é ter a sua sexualidade reprimida. E eu não vou reprimir dentro de mim. Agora que minha tia contou pra minha mãe, todo mundo já sabe, eu não vou fingir que eu não sou mais e que, ai, eu gosto na verdade de homem, foi só uma coisa, um surto, uma fase, pra ninguém ficar enchendo meu saco, mas por debaixo do pano eu continuar gostando de garotas, só pra saciar a vontade da sociedade, dos meus pais e das pessoas. Eu não vou fazer isso comigo mesma. Desde criança eu sempre gostei de garota. Na minha adolescência eu descobri, tive certeza que eu gosto de garotas. E agora que eu tô me tornando uma menina adulta e que eu posso viver a minha liberdade sexual, eu vou reprimir isso dentro de mim, porque os outros que tiveram suas liberdades, tiveram seus relacionamentos, beijam na boca, tiveram filhos, casaram, foram felizes, eles viveram isso e eu não posso viver porque eu não tô de acordo com o padrão que eles acreditam que é certo. Eu sei que é um pouco conturbado, mas o mais importante é eu me valorizar, eu entender o meu lugar, eu não me permitir ser reprimida e esperar o tempo certo para poder fazer a minha própria história. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Que madura, né? Assim, para uma adolescente, eu vi o posicionamento dela muito maduro, o entendimento que ela tem sobre o que ela gosta de uma forma muito verdadeira e muito singela, mas é muito difícil, né? Para muitos pais é muito difícil criar um filho sob uma expectativa e essa expectativa ser frustrada. Porque quando um pai rejeita um filho, quando, né, olhando para a sexualidade, olhando às vezes pela escolha, o filho decidiu formar em tal coisa e o pai não quis, o filho escolheu casar com tal sexo e a pessoa não quis. Isso fala muito mais sobre o pai do que sobre o filho, né? Um pai, eu sou mãe,
É a mesma coisa de eu olhar pro meu filho e decidir que ele tem que trabalhar na X área. É isso que vai ser o futuro dele. Eu decido o futuro dele. E não é. Eu crio ele, mas o futuro a Deus pertence. E ele tem livre-arbítrio de escolher o que ele quer pra ele, sabe? Então, óbvio, a gente cria um filho, eu tô aqui, meu filho é um homem. Nossa, eu vou ter nora, eu vou ter neto. Nossa, eu vou ser a mãe do pai, não a mãe da filha. Tá entendendo? E de repente ele cresce e nem de mulher ele gosta. Uau, meu Deus, é um choque de realidade pra mim. E agora, em vez de eu acolher meu filho, eu vou rejeitar. É o que alguns pais decidem fazer. É o que alguns pais fazem. E isso é muito triste. E é muito doente. Mas não só pro filho que sofre como vítima, mas como pai, que se torna um agressor invisível. Ele se torna um agressor cego, acreditando que a atitude dele é a atitude certa, acreditando que a punição dele vai resolver alguma situação. E não vai. A punição não vai resolver e nunca resolveu nada, sabe? Então, eu achei de grande maturidade reconhecer, né, que você é o que você gosta, entender que enquanto você estiver debaixo do teto dos teus pais, sim, você tem que respeitar o que eles querem, porque ainda assim eles estão ali te sustentando, mas logo, logo que isso te impulsione a conseguir seguir sua carreira profissional, número 1, viver a tua vida, para você ter sua liberdade financeira e assim construir sua liberdade amorosa, sabe? E quem sabe, com o tempo, eles aceitarem essa situação para vocês viverem uma família em harmonia. Caso contrário, você vai continuar vivendo a sua família em harmonia, longe de uma casa que não te aceita como você é. Assim que deve ser, né? Mas é isso. O que vocês acharam dessa história? Vocês também passaram por algum tipo de rejeição? Como foi dentro da casa de vocês? Me manda sua história no historiascanaldiodepaula@gmail.com. Deixe nos comentários o que você acha desse vídeo. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.